Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Pereira dos Santos. Atualmente sou aluno de doutorado pelo programa de pós-graduação em Entomologia e Conservação da Biodiversidade, aqui na Universidade Federal da Grande Dourados. Antes de começar essa palestra, eu queria pedir desculpas de antemão, porque no dia de hoje, dessa gravação, eu tô com uma tosse, então se eu der uma pausa para tomar uma água, para dar uma tossida, eu quero pedir perdão a vocês que estão assistindo. Bem, é com uma grande satisfação estar aqui para falar sobre um tema que considero essencial para o futuro da agricultura: os extratos botânicos no controle de pragas. Quando pensamos em agricultura moderna, logo vem à mente o uso de defensivos químicos, que de fato revolucionou a produção agrícola ao longo do século XX. No entanto, junto com os benefícios, vieram também problemas sérios. Então, é nesse contexto que os extratos botânicos surgem como uma alternativa promissora capaz de unir ciência, tradição e sustentabilidade. Ao longo dessa apresentação, eu vou tentar abordar desde os problemas que enfrentamos até as soluções que já estão sendo desenvolvidas. O primeiro ponto que precisamos compreender é por que buscar alternativas. O uso intensivo de inseticidas químicos trouxe uma série de consequências negativas. Os insetos praga, com o tempo, desenvolveram resistência. Isso significa que produtos que antes eram eficazes passaram a não funcionar mais, obrigando o agricultor a aumentar a dose ou misturar diferentes formulações, o que gera custos maiores e riscos adicionais. Além disso, há a questão da contaminação ambiental, seja de solos, rios e até o ar, que recebem esses resíduos desses produtos e que podem permanecer por longos períodos. Esses resíduos também chegam aos alimentos, afetando diretamente o consumidor. Outro impacto grave é sobre os inimigos naturais e polinizadores, como as abelhas, que desempenham um papel essencial na agricultura, principalmente na parte de fruticultura. Sem polinizadores, muitas culturas simplesmente não produzem. Portanto, não se trata apenas de combater pragas, mas de preservar todo o equilíbrio ecológico que sustenta a produção agrícola. Bem, e o que são os extratos botânicos? Extratos botânicos são produtos obtidos a partir de plantas que contêm metabólitos secundários, ou seja, são compostos que não estão ligados diretamente ao crescimento da planta, mas que desempenham funções de defesa. Esses compostos bioativos são responsáveis pela ação inseticida. Entre os principais grupos, podemos citar os alcaloides, terpenoides e os flavonoides. Cada um deles possui um mecanismo diferente de atuação, o que torna os extratos botânicos tão interessantes. Eles não agem de forma única, mas apresentam uma diversidade de modos de ação. Essa diversidade é justamente o que torna menos suscetíveis ao desenvolvimento de resistência, já que o inseto precisa enfrentar múltiplos mecanismos ao mesmo tempo. Esses compostos surgiram ao longo da evolução como mecanismos naturais de defesa. As plantas não podem se mover para escapar de predadores, então eles desenvolveram estratégias químicas para repelir, intoxicar, reduzir a alimentação e até interferir no desenvolvimento dos insetos. É como se cada planta tivesse um arsenal químico próprio para se proteger. Pensamos, por exemplo, no cheiro forte do alho ou da pimenta. Não é apenas uma característica sensorial, mas é uma forma de defesa contra organismos que poderiam vir atacá-los. Os extratos botânicos apresentam vantagens claras. Então, eles são biodegradáveis, tendo assim o menor impacto ambiental, oferecem menor risco de resíduos nos alimentos, possuem diversos modos de ação e, por isso, exercem uma menor pressão para o desenvolvimento de resistência. Além disso, são compatíveis com o manejo integrado de pragas, que busca equilibrar diferentes estratégias de controle. Por outro lado, também existem as limitações: a variabilidade química entre plantas, a baixa estabilidade, a menor persistência no ambiente e a dificuldade de padronização.
Isso significa que, embora os extratos são promissores, né, eles ainda precisam de muita pesquisa para se tornarem produtos comerciais amplamente utilizáveis. E aí nós chegamos na matéria-prima. Nem toda planta possui atividade inseticida, mas toda planta possui metabólitos secundários. Então, a eficiência vai depender da espécie, da parte utilizada e da composição química dessa planta. Entre as mais conhecidas, eu listei aqui o cravo da Índia, o alho, o nim e a pimenta. Cada uma dessas plantas, eles possuem compostos específicos que podem ser explorados. É interessante notar que muitas dessas plantas já eram utilizadas tradicionalmente em comunidades para afastar insetos, muito antes da ciência moderna confirmar essa sua eficiência. E onde estão esses compostos? Basicamente na planta como um todo, desde as raízes, ao tronco, as folhas, flores e frutos. Então, dependendo do tipo da planta, da parte da planta, esses compostos secundários eles vão ser maiores ou menores. E como obter um extrato? Bem, quando falamos em extração aquosa de extratos botânicos, estamos nos referindo a um processo simples, acessível e bastante utilizado tanto em pesquisa quanto em práticas tradicionais. A água, ela é um ótimo solvente, né? Pelo fato de ser seguro, barato e ambientalmente amigável. Então, ela permite obter compostos bioativos sem risco de toxicidade ou resíduos que possam causar mal. Bem, a metodologia começa pela escolha da planta e da parte que será utilizada, já como eu mencionei anteriormente, que as folhas, sementes, raízes, flores, elas possuem concentrações diferentes de compostos ativos. Depois da seleção dessa planta, ela vai passar por um preparo cuidadoso. Então, primeiro tem que ser feita a limpeza para retirar as impurezas. Em seguida, o material é cortado ou triturado, aumentando a superfície de contato com a água. Em alguns casos, realiza-se a secagem, seja à sombra ou numa estufa a baixa temperatura. Isso serve para reduzir a umidade e evitar a degradação dos compostos. Esse pré-tratamento é fundamental para garantir uma maior eficiência na extração. E qual a proporção entre planta e solvente que eu preciso utilizar? Nesse caso, normalmente utiliza-se uma relação de 1 a 5 ou de 1 a 10. Então, ou seja, eu posso usar 100 gramas de material vegetal para 500 ml a 1 litro de água. Então, essa proporção ela pode variar conforme a concentração desejada e o tipo de composto que se pretende obter. A metodologia mais comum é essa que eu estou mostrando para você, que é a maceração aquosa. Então, você tem a planta, você faz a secagem, a trituração, e aí ela consiste em deixar o material vegetal em água em temperatura ambiente por 24 a 72 horas, com agitação ocasional. Então, ela é ideal para compostos sensíveis ao calor. Então, após fazer essa extração, o líquido precisa ser separado do material sólido. Isso é feito por uma filtração simples. Você pode utilizar um pano, um papel de filtro ou uma peneira fina. O extrato aquoso obtido ele pode ser usado imediatamente ou armazenado sob refrigeração. No entanto, pela sua baixa estabilidade, recomenda-se que seja utilizado em poucos dias. Além dos extratos aquosos, a escolha do solvente, perdão. A escolha do solvente também tem que ser escolhido de forma correta. Nós temos diferentes solventes. Nós temos a água, etanol, metanol, acetona e o hexano. Dependendo do solvente que você escolher, você pode aí, né, retirar certos tipos de composto dessa planta. Então, a polaridade do solvente ele determina quais compostos serão extraídos.
Então, por exemplo, supondo, eu usei uma planta X com a água. Então, essa água ela pode auxiliar a extrair o composto XY. Usei a mesma planta com etanol. Extraí o composto Z. Usei a acetona. Extraí o composto X, Y e Z. Então, nesse caso, supondo que tem uma planta, o melhor solvente seria a acetona, pelo fato que ela conseguiu extrair os 3 compostos dessa planta. E como eu vou saber qual composto eu vou extrair ou não? Após você fazer essa extração, você pode estar fazendo uma análise química usando cromatografia. Além dos extratos aquosos, nós temos também os óleos essenciais. Né? Eles são extratos naturais também, altamente concentrados, né? Então, eles podem ser obtidos por destilação a vapor e apresentam um grande potencial inseticida devido à alta concentração de compostos voláteis. Então, os óleos essenciais são conhecidos, né, pelo seu cheiro forte, intenso, e pela capacidade de atuar rapidamente sobre os insetos, seja por contato ou por fumigação. O processo de extração dos óleos essenciais normalmente é feito por destilação a vapor. Então, você precisa escolher a sua planta, cortá-la, né? Você vai usar o destilação a vapor, e com isso, o próprio equipamento já vai fazer a separação do óleo. Após isso, você pode manter esse óleo guardado na geladeira, né? Para manter a sua composição. Ok, nós fizemos a extração do extrato, fez a extração do óleo, e qual metodologia que eu posso utilizar para avaliar a atividade inseticida? Temos várias metodologias, eu vou listar algumas aqui para vocês, né? Isso vai variar muito do tipo de inseto que você está trabalhando. Às vezes, fumigação vai funcionar para um inseto e não vai funcionar para outro. Contato, principalmente. Às vezes o seu inseto é muito pequeno, às vezes o seu inseto é muito grande. Então, isso vai variar muito de inseto para inseto, ok? Então, a toxicidade por contato. Então, o inseto ele vai entrar em contato diretamente com o extrato, né, ou com o óleo, que pode estar sendo aplicado sobre uma superfície, seja ela folha, semente ou até mesmo diretamente no corpo do inseto. E o que é avaliado? É avaliado a mortalidade, o tempo até a morte, e você também pode avaliar a CL50 e a CL95, que no caso é a concentração letal para matar 50% e 95% da população que você está usando no seu teste. Temos também a toxicidade por ingestão. Então, o extrato ele é aplicado no alimento do inseto. Depois, você pode observar o quanto ele se alimenta, o quanto ele cresce e se ele consegue completar totalmente o seu desenvolvimento. Bem, temos também a toxicidade por fumigação. Ele avalia os compostos voláteis presentes no extrato. Então, os insetos permanecem em um recipiente fechado, contendo o extrato sem contato direto. Você pode estar aí avaliando a mortalidade, o tempo de exposição e o efeito dos vapores. Esse aqui é legal porque, dependendo do extrato ou do óleo que você está trabalhando, ele vai evaporar mais rápido ou não. Então, isso muda totalmente o resultado do seu teste. Temos também o teste de repelência. Então, o teste de repelência eu trago aqui na imagem, né, um exemplo, na qual você pode usar 3 potes ligados por 2 mangueiras, né, na qual o inseto ele vai poder escolher entre a área tratada ou a área sem tratamento, né? E aí você pode estar escolhendo. Então, você vai pegar a sua dieta, o alimento que esse inseto está se alimentando, vai colocar em ambas as extremidades. Em uma extremidade, você vai colocar a dieta, o alimento tratado com água, no caso, sem tratamento, e na outra extremidade, você vai colocar o alimento com o óleo, com o extrato, e você vai colocar os insetos no meio.
E aí, depois de 24, 48, 72 horas, você vai contar o número de inseto que foi para cada lado. Se o inseto não foi para o lado na qual contém o extrato ou o óleo, isso mostra que ele é totalmente repelente. Inibição da oviposição. Então, as fêmeas elas recebem um substrato tratado para colocar ovos. Então, você pode contar, né, o número de ovos e a porcentagem de redução. Então, essa porcentagem de redução você pode fazer o substrato sem o óleo, sem o extrato, e ver se diminuiu ou não. Atividade antialimentar. Ela mede o quanto o alimento foi consumido. Então, ele pode ser feito com discos foliares, com folhas, sementes e frutos. Né? Hoje em dia já existem programas na qual você tira a foto e ele consegue calcular a área que foi consumida. É muito bom também fazer esse tipo de teste. E temos também os efeitos subletais. Bruno, fiz meu extrato, fiz meu óleo e o meu inseto não morreu. Às vezes pode acontecer e é super normal. Nem toda planta vai ter um efeito inseticida. Mas não é porque a planta não teve um efeito inseticida. Teve um pequeno problema técnico aqui, peço perdão. Não é porque toda planta vai ter um efeito inseticida que ela não possa causar algum tipo de efeito. Que no caso, quando ela não causa morte, ela pode causar o efeito subletal. Ou seja, ela pode causar um desenvolvimento mais lento, uma menor fertilidade, redução da longevidade, menor emergência, alterações comportamentais, redução do peso e deformações. E como os extratos agem? Bem, os extratos botânicos, eles apresentam uma ampla gama de mecanismos de ação contra insetos, justamente porque são compostos por diferentes metabólitos secundários. Então, essa diversidade química permite que eles interfiram em múltiplos sistemas fisiológicos. Então, no sistema nervoso, muitos alcaloides e terpenoides atuam diretamente sobre neurotransmissores, causando desorientação, paralisia ou até a morte. E alguns compostos bloqueiam canais iônicos, impedindo a transmissão de impulsos nervosos. No caso da digestão, flavonoides e taninos podem reduzir a capacidade de absorção de nutrientes, tornando o alimento menos palatável ou até tóxico. Isso leva a menor crescimento e desenvolvimento dos insetos. No caso da respiração, os óleos essenciais ricos em compostos voláteis podem afetar o sistema respiratório, dificultando a troca gasosa e levando à asfixia. No crescimento, certos status interferem nos hormônios responsáveis pela muda e metamorfose, impedindo que o inseto complete o seu ciclo de vida. E no caso da reprodução, há compostos que reduzem a fertilidade, inibem a oviposição ou provocam deformações nos ovos ou larvas. Essa multiplicidade de efeitos, ela é estratégica. Então, pois diminui a chance de resistência, que é um problema recorrente com inseticidas sintéticos que geralmente possuem um único modo de ação. A aplicação na agricultura, os extratos botânicos podem ser aplicados em diferentes etapas da produção agrícola. Então, nós temos o tratamento de sementes, ele protege contra pragas logo no início do cultivo, aumentando a taxa de germinação e vigor das plantas. Temos também a pulverização foliar, na qual controla insetos mastigadores e sugadores em hortaliças e frutíferas. No armazenamento de grãos,
que evita infestações durante o período de pós-colheita, reduzindo perdas econômicas. Hortaliças e fruticulturas, que oferecem uma alternativa menos tóxica para culturas de consumo direto, então diminuindo resíduos químicos nos alimentos. E o controle doméstico, né, fugindo um pouquinho dessa parte mais agro, né, que ele pode ser usado em ambientes urbanos como repelentes naturais contra mosquitos. Bem, apesar das vantagens, existem também barreiras para a adoção em larga escala. Então, no caso, começando com a padronização, que a composição química varia conforme espécie e parte da planta e condições de cultivo. Temos também a escala industrial, né, que transformar processos artesanais em sistemas produtivos eficientes exige tecnologia e investimento. Registro e regulamentação. É necessário comprovar eficácia e segurança para aprovação comercial. Persistência. Muitos extratos eles se degradam rapidamente, então exigindo reaplicações frequentes. Formulações. Desenvolver produtos estáveis e práticos ainda é um desafio. E aceitação pelo produtor. Muitos agricultores hesitam em substituir químicos, já consolidados por alternativas, né, que estão ali ligadas ao MIP. Então, esse último aqui, para mim, é o desafio mais complexo que tem. Bem, e temos as novas tecnologias, né? Então, nós temos as nanoemulsões, né? Então, são gotículas extremamente pequenas que melhoram a dispersão em água e aumentam a cobertura da superfície vegetal e reduzem a necessidade de solventes orgânicos. Ela aí tem uma maior estabilidade, uma melhor dispersão em água, melhor cobertura da superfície vegetal, maior contato com o inseto e uma menor necessidade de solventes orgânicos. Temos também o microencapsulamento, que consiste em envolver o extrato ou óleo essencial por uma parede polímerica ou outro material biodegradável, formando pequenas cápsulas. Então, por dentro, nós temos o composto ativo e por fora o material que protege esse composto. Ele tem aí o maior tempo de ação, reduz a oxidação, diminui a evaporação e a liberação lenta do composto. Temos também a liberação controlada. O composto é liberado gradualmente, então essa liberação gradual ela mantém concentrações eficazes do composto por mais tempo, reduzindo a necessidade de aplicações frequentes. Temos também as formulações inteligentes, que são formulações desenvolvidas para aumentar a eficácia e facilitar a aplicação. Então nós temos as suspensões controladas, nós temos suspensões concentradas, nós temos os pós molháveis, temos as emulsões, os géis e os filmes biodegradáveis. E temos também as perspectivas futuras, né? O que a gente espera, né? O futuro dos extratos botânicos no controle de pragas, ele é promissor. Então, a gente espera mais pesquisas, né, para identificar novas espécies vegetais com potencial inseticida. A integração ao MIP, né, consolidando os extratos como parte do manejo integrado de pragas. Produtos comerciais, né, então, padronizados e acessíveis, que possam competir com os químicos sintéticos. E a agricultura sustentável, que é a redução da dependência de inseticidas convencionais, né, tendo aí um menor impacto ambiental e uma maior segurança alimentar. Bem, os extratos botânicos, eles representam uma ponte entre o conhecimento tradicional e a ciência moderna. Eles oferecem soluções naturais, sustentáveis e inovadoras para o controle de pragas, mas ainda enfrentam desafios técnicos e regulatórios. Com o avanço das tecnologias de formulação e liberação controlada, aliado também à pesquisa contínua,
é possível vislumbrar um cenário em que esses produtos se tornam protagonistas na agricultura sustentável no futuro. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre um pouco sobre os extratos botânicos, né, e um pouquinho sobre óleos essenciais, né. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco, que eu tenha conseguido explicar melhor para vocês essa parte de interação inseto-planta. Meu e-mail para quem tiver dúvidas, para quem queira entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. Agradeço principalmente a organização do Conaente, né? E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.